Mas, como eu vinha falando aqui, países como o Japão já trazem juros zero há bastante tempo. Há mais de 20 anos o Japão tem taxa zero desde a grande crise lá no final da década de 90. O Japão manteve esses juros nesse patamar. E você pode ver no gráfico aqui ao lado que a taxa de crescimento japonesa é uma taxa de crescimento que vem declinando, né? Nos últimos 10 anos, na última década, você vê dois picos ali, que foi uma alta de 2% de crescimento aí na economia japonesa, mas você vê que o crescimento vem caindo ano após ano. Então você tem uma estagnação total da economia japonesa. A Bolsa de Valores japonesas, você vê aqui no gráfico ao lado, você consegue enxergar que mesmo com juros baixos, a Bolsa não conseguiu voltar ao patamar que estava na década de 90. Ela mesmo com juros baixos, e vamos lembrar que o Japão estatiza também várias ações, o Banco Central lá é comprador de ETFs, é comprador também de ações na Bolsa, é isso mesmo, então há uma estatização da Bolsa japonesa, mesmo com todo esse aporte, a Bolsa japonesa não conseguiu corresponder, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos aí até o final do ano passado, até 2019, até início desse ano, quando a Bolsa vinha subindo há mais de 10 anos, respondendo a estímulos do Banco Central nesses quantitative easing e também a juros mais baixos. Ela só teve um momento ali de queda quando o Banco Central tentou novamente subir os juros. Então você vê no caso do Japão que a experiência com juros zeros acaba no longo prazo trazendo graves problemas econômicos, porque hoje tem uma grande dificuldade de vermos o Japão voltar a crescer, voltar a investir em produção, voltar a ver a bolsa subir novamente. Hoje a gente vê o Japão cada vez mais flexível à impressão de moeda e novos estímulos na bolsa para tentar sustentar essa estagnação econômica, e isso é bastante delicado. Lembrando que no último trimestre do ano passado, o PIB japonês já vinha apontando uma grande recessão econômica, antes da pandemia começar de fato. Olha lá. A União Europeia também mantém juros zero desde 2014, 2015, e a situação europeia não é muito diferente da situação japonesa. Há uma grande estagnação também da economia. As empresas, nesse momento, param de investir em produção, porque você tem acesso a um crédito mais fácil, você acaba tendo a possibilidade de investir no mercado financeiro, de repente no mercado americano, investir em ações do próprio país quando as ações estão subindo. Várias empresas usam o mecanismo de recomprar suas próprias ações, usando o lucro da própria empresa para comprar ações dela mesma na bolsa, fazendo o preço subir ainda mais, atraindo ainda mais gente, né? E pagando belos prêmios aí para os acionistas, como dividendos fortes e por aí vai. A situação na Europa ainda atinge bastante a situação bancária. Os bancos italianos, os bancos alemães, os bancos franceses, todos eles tiveram graves problemas ali na crise de 2008. Precisaram de uma grande ajuda dos governos que ofereceram ali um pacote de resgate. Foi muito menor do que o que aconteceu nos Estados Unidos, mas houve dinheiro público ali para manter o sistema bancário funcionando, mas os juros foi colocado em zero e hoje os bancos que estão com problema, ainda carregam dívidas podres desde aquela época, têm muita dificuldade em ter lucro. Então, se o banco não tem lucro, quanto menos ele tem lucro, mais dificuldade ele vai ter para emprestar, para fazer o crédito, mesmo com juros mais baixos. Então, você tem aí uma dificuldade maior das pessoas a pegar esse crédito, a investir com o crédito do banco, porque o banco não está emprestando da forma que deveria, se fosse permitido o banco ter lucro. Então, o banco não tem lucro, ele não repassa o crédito para a população não investe em produção, não investe no consumo e a economia também fica estagnada. É o caso que está acontecendo agora voltando para os Estados Unidos. Os bancos americanos também agora estão em dificuldade, já que fracassou a tentativa de subir juros nos Estados Unidos. Então, os bancos americanos também têm aí um grave risco, né, de emprestar dinheiro, porque eles têm uma rentabilidade cada vez menor. Eles têm uma grande concorrência, porque tem muita concorrência nos Estados Unidos nesse sistema bancário, apesar que temos aí 4 bancos muito grandes, né, que acabam sendo a concentração dos bancos americanos. Mesmo assim, a situação é bastante delicada.